Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais um dia, meus irmãos, que estamos aqui, graças a Deus, nos concedeu a dádiva da vida, quais nós somos gratos pela vida, pelo ar que respiramos, por essa oportunidade de mais um dia podermos meditar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Palavra que nos cura, palavra que nos liberta, a palavra, meus irmãos, que é nossa alimentação diária, fonte da alimentação para o nosso espírito, fortalecimento da nossa alma também, e para conhecimento, meus irmãos, porque a própria palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós escutamos isso, meus irmãos, nós somos seres humanos e tem várias verdades que nos rodeiam, né, meus irmãos? Tem verdades certas e tem verdades que não são tão certas assim, na verdade questionável. Mas quando a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará, está falando que a própria verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. E Ele que tem, o único que tem o poder verdadeiramente de nos trazer a liberdade, a libertação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós falamos, conhecereis a verdade vos libertará. E nós só adquirimos esse conhecimento, meus irmãos, sobre o Messias, sobre toda a história, né, os relatos da Escritura, lendo a Bíblia. Não tem outro livro, não tem outro meio, não tem outro estudo, a não ser que seja fundamentado na Bíblia, meus irmãos, porque a Bíblia foi o que nos foi deixado, nosso manual, né, da prática da fé, manual de sobrevivência, e o nosso manual de entendimento para essa libertação, meus irmãos, né, porque quando estamos no mundo, quando estamos, né, a nossa mercê, as nossas vontades, nossos achismos, as nossas dúvidas, que são muitas, nós estamos escravos, meus irmãos, porque aquele que não tem o conhecimento, automaticamente, ele aceita qualquer coisa, e geralmente ele é governado por qualquer tipo de governo, né? Nós que quando não temos conhecimento, nós acabamos nos perdendo na falta do conhecimento, que é a verdade, acabamos também ficando, meus irmãos, mercê de tudo que vier, né? De qualquer coisa, muitas coisas ruins, algumas coisas boas também, mas a verdade é o próprio Jesus, e a verdade que nos liberta é o Messias que veio, né? O próprio Deus enviou o teu filho, né? João fala, né? Por amor a nós, né? Ele amou o mundo de uma tal maneira, essa tal maneira é de uma coisa imensurável, que deu seu único filho, o filho primogênito, para nos libertar, para nos salvar, por amor a nós, meus irmãos. E nossa meditação vai ficar hoje na Santa Escritura, vai ficar em Romanos, o versículo é 8. Capítulo 8, o versículo 31. Tá? Eu vou começar no 31, vou ler um pouquinho do versículo até o finalzinho para a meditação, para a nossa meditação. Assim fala a palavra, para que nós venhamos ter certeza, meus irmãos, como nós sabemos, né? No princípio, antes de nós amarmos a Deus, Deus já nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor a nós, para nos resgatar, para nos redimir. Então, que nós não venhamos duvidar do amor do Pai, porque tudo se reduz, meus irmãos. Tudo é um resumo do amor, né? Deus nos amou primeiro. Deus amou o mundo e enviou teu filho. O Senhor Jesus Cristo veio ensinar a fazermos tudo que viemos a fazer, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, mas nos amarmos também, né? Amarmos a criação de Deus. E a palavra fala assim, aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tudo se resume ao amor. Só que a palavra vem, né? Desde Gênesis, vem ali explicando, vem os relatos, como é que acontecia, os testemunhos, para testificar, para testemunhar e para edificar a nossa fé, para que nós possamos entender. Porque Deus nos amou primeiro, mas esse amor que Ele quer nos resgatar, que muitas vezes nós nos afastamos por falta de amor, Ele quer que nós possamos entender esse tamanho, esse tal amor, né, que Ele teve com o mundo para nos resgatar, para a gente não duvidar do amor do Pai. A gente não duvidar que somos amados, sim. Somos queridos, somos projetos do Pai, somos feituras do Pai. O Pai nos fez, né, no caso lá, Adão, o primeiro homem, fez a imagem e semelhança dele, porque ele amava, ele amou a criação, ele ama a criação dele. Então, que nós nunca viemos duvidar desse amor que é incondicional, desse amor que é maravilhoso, desse amor que desde o início
desde Gênesis até Apocalipse, o resumo de tudo é o amor. Então, que nós viemos voltar, o resumo de tudo é isso, meus irmãos. Deus nos amou para nos resgatar do que nós fomos afastados do pecado, que nos tirou de Deus. Então, Jesus veio nos ensinar como voltar ao primeiro amor, como amar até o nosso inimigo. Jesus fala, né? Amar até o vosso inimigo, porque amar quem te ama, amar aqueles outros, isso os ímpios fazem, qualquer um faz, isso é fácil. Então, que nós viemos amar o nosso próximo, amar a Deus em todas as coisas, amar até os nossos próprios inimigos. Amor, meus irmãos, tudo se resume no amor. E o amor de Pai é perfeito, o amor de Pai é maravilhoso. Que nós venhamos voltar no nosso primeiro amor, que é o nosso Criador, e não venhamos esquecer, nunca duvidar que Deus realmente nos ama. E a palavra nos relata em vários tempos. Deus mesmo, quando ele tem no Antigo Testamento, ele se manifesta diretamente com os profetas, ele tem momentos de ira, mas é porque ele ama, independente de que ele vai castigar ou não, o amor não modifica, é imutável. Mas muitas vezes ele tem aqueles momentos de ira, aqueles castigos, aquelas provações, por correção, para exortação, para chamar a atenção, para mostrar também que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porque um pai bom não é só um pai que passa a mão por cima, não é só um pai que aceita. Um pai bom, ele corrige, ele chama a atenção, ele quer o melhor, ele quer que você seja o melhor. Não adianta eu falar que eu amo meu filho e deixar meu filho largado, vendo que ele está errando, vendo que ele não está trilhando o caminho certo, que ele vai sofrer as consequências e deixar, porque falo que eu amo. Não, amor não é isso não, amor é correção também. Amor também é você colocar na linha, você ser rude, você falar muitas vezes, né, com atitudes talvez não tão amigáveis, não tão agradáveis, mas para o bem. Deus nunca vai fazer nada para o nosso mal, nem o deserto que ele deixa a gente passar, nem as provações que ele deixa, né? Muitas vezes os castigos que vêm, as iras que relata muito no Velho Testamento, era momentos de correção do pai, momento também de Deus falar assim, poxa, estou dando oportunidade, estou fazendo isso, o filho está rebelde porque ele quer sofrer. Muitas vezes ele deixava, ele permitia, mas tudo o amor acima de tudo, meus irmãos. Então que nós não venhamos duvidar do amor de Deus, não venhamos também, meus irmãos, deixar de sentir esse amor de Cristo, porque tem muitos corações endurecidos, meus irmãos, muitos corações que já não têm esperança, que não acreditam no amor mais, não acreditam nem do amor dos homens, né, que ficam tão assim castigados, né, tão pisados, e acaba ficando um coração endurecido. Isso é muito triste. A própria palavra fala, triste é um homem que não tem um amor, triste é um coração que não tem amor. Isso é muito triste, porque se não tivermos esse amor fervente, um amor a gente chama mesmo amor ativo, a gente não vai conseguir obedecer, a gente não vai conseguir nutrir o amor. Como é que eu vou amar meu irmão se eu não amo o meu Criador, se eu não amo a mim mesmo, se eu não tenho amor próprio? Então é um conjunto de como nós devemos, por isso que Cristo veio, para ensinar. Vocês estão amando de maneira errada, vocês não estão amando da maneira certa. Esse amor não é o amor, né, amor que o Pai quer, o amor incondicional. Então Cristo veio nos ensinar como amar, como nos portarmos e como voltarmos, que é o principal, como voltarmos ao nosso primeiro amor. E aquele que conhece o amor de Cristo não consegue viver sem. Aquele que já entrou no coração o amor de Cristo, nova criatura, consegue amar e obedecer o Pai, consegue amar o próximo, amar até mesmo o inimigo e dar mais valor ao nosso tempo, que é nós mesmos, né? Nos amarmos mais também e nos permitirmos, Senhor, meus irmãos, que o amor de Cristo floresça no nosso coração, porque realmente é muito triste um coração que fala ter palavras bonitas, mas dentro dele, né, no sentido lá dentro mesmo, tem rancor, tem mágoas, tem inveja, tem tristeza. É um amor superficial, amor de boca, um amor, né, que não se aprofunda, um amor que não é nutrido. Então isso é muito triste. As maldades do mundo, tudo, meus irmãos, qualquer maldade que seja, egoísmo, vingança, traição, ou então falta, né, de fé, é tudo gerado de um coração que é endurecido de alguma forma, um coração que não tem amor. Porque quem tem amor conhece Deus, porque Deus é o amor. Então quem tem o amor fica mais sensível às coisas do Espírito, né? Fica mais sensível às coisas que Jesus nos ensinou, aprende com mais facilidade, consegue entender, consegue escutar. Porque a primeira semente que nós temos que plantar no nosso coração, nas nossas vidas, na nossa mente é o amor. Amor à vida, amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas, amor às minhas coisas que eu tenho, amor ao meu corpo. Amor, meus irmãos, é amor, mas é um amor diferenciado, amor que Cristo nos ensina. E que nós não venhamos duvidar desse amor de nosso Pai, né, para nós, para conosco.
Em Romanos 8, o versículo fala assim. Um momentinho, gente, eu ainda tô com a tosse ainda. Fala assim a palavra do Pai. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou... são mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui está relatando que quem nos justifica, né? Somos filhos justificados por Deus. Deus enviou o Filho dele para nos resgatar e nada nos separa desse amor, porque esse amor Deus nos amou primeiro. Ninguém pediu para Deus nos amar. Ninguém fez obras para que Deus nos amasse por causa das nossas obras, ou por causa de nossas bondades, ou por causa de nossos adjetivos. Deus nos amou primeiro. Então esse amor primeiro, esse amor incondicional, esse amor perfeito, já existia no próprio Criador, antes de nos criar, né, meus irmãos? Então, que nós não venhamos duvidar. E aqui está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas tem uma coisa que consegue nos separar, assim, do amor de Deus, meus irmãos, né? É nós mesmos. Somos nós mesmos quando não cremos nesse Deus maravilhoso. Somos nós mesmos quando fazemos coisas que nem está lá escrito antes que no Antigo Testamento, o Êxodo 20, tinha quando Moisés recebeu os mandamentos, 10 mandamentos, né? Deus abençoou aqueles que bendito seja aqueles que fazem os mandamentos conforme a vontade de Pai. Então, as pessoas que não obedecem, as pessoas que não têm esse temor, né, a Deus, não reconhecem que Deus nos amou primeiro e temos que voltar a esse nosso primeiro amor. Então isso sim nos separa, meus irmãos, do amor de Deus. Não que Deus deixe de amar, Deus não vai deixar de amar, mas quando nós não cremos no Deus impossível, quando nós não queremos voltar ao nosso primeiro amor, e quem não ama, meus irmãos, não obedece. Quem não ama não tem respeito, quem não ama nem acredita. Então, por isso que o amor é a base de tudo. Devemos amar-nos, voltar para o nosso Pai. Porque Deus já não está preocupado com... claro que todas as outras coisas perante a palavra, tudo que me ensina é importante. Mas o primeiro, o principal, meus irmãos, o princípio de tudo é o amor. Se eu não amo meu Deus, como é que eu vou honrar meu Deus? Se eu não amo meu Deus, como é que eu vou obedecer a lei do meu Deus? Se eu não amo, como é que eu vou temer? Como é que eu vou me aproximar de uma pessoa que eu não amo, de uma pessoa não, de um ser que eu não amo? Então, que nós venhamos refletir na palavra, está escrito aqui que nada nos separa do amor de Deus, nem a potestade, nem os anjos, nem o porvir, nem o passado, nem o futuro, nada, a não ser nós mesmos, porque nós sabemos que o pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado da concupiscência da carne, o pecado da desobediência, tantos pecados, não é mesmo? Aqueles 10 mandamentos de Moisés, né, mais outros que nós sabemos, né, porque nem tudo é mandamento, mas muitos pecados, né, que nós sabemos, que nem próprio Coríntios fala, né, posso tudo, mas nem tudo é ilícito. Então que nós venhamos meditar na palavra de Deus, conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, que essa verdade veio somente para nos libertar, para nos despertar para esse amor, o primeiro amor, para voltarmos ao primeiro amor e para não duvidarmos do amor do Pai, porque o Pai nos ama antes da gente existir, antes de nós amarmos Ele já nos amou. Então a meditação desse domingo abençoado, domingo fresquinho, chuvoso, né?
é sobre o amor do Pai, que nós não venhamos duvidar, que nós venhamos voltar o nosso coração a agradecer a Deus, né? Por não termos um coração endurecido, porque é triste, a própria palavra fala, triste o homem que tem um coração endurecido, um coração que não tem amor, e triste o homem que não conhece o amor, porque o próprio Deus é amor. Então que nós venhamos, e aqueles que não têm, aqueles que por algum motivo tá decepcionado, frustrado, né, tá abatido, tá por algum momento, porque nós somos seres humanos, somos carnes, nós sentimos coisas, né, nós muitas coisas não entendemos, acabamos também carregando pesos, fardos que muitas vezes não é nem pra gente carregar. E aqueles que está fardado, que está cansado, mas eu estou desiludido, estou decepcionado, com certeza não é Deus. Deus não decepciona ninguém. Mas os homens podem levar essa decepção, o que vem depois a frieza do coração, a falta de credibilidade no nosso Deus. A fé pequena acaba diminuindo, ou então as dúvidas na mente acabam nos confundindo e distraindo, tirando a nossa verdadeira direção, né? Muitas dúvidas acabam distraindo. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, nos distrair, é nos esfriar com o amor do Pai, é nos achar que nós somos capazes sozinhos, que nós somos, né, a coisa mais importante. Muitas pessoas acham que são senhores de nós mesmos, né, e nós sabemos que não é assim, meus irmãos. Que nós não venhamos deixar esse esfriamento, essas coisas da vida, né, nos tirar o amor do Pai, que não vai tirar, mas nós não vemos nos afastar do amor do Pai, nada nos afasta, nada tira o amor do Pai pela gente, mas coisas podem nos afastar a gente do amor do Pai, que nós não vemos nos afastar, que nós vemos nos aproximar cada vez mais, vemos meditar, por isso que eu falo sempre, meus irmãos, no vídeo, pequenos períodos de meditação para grande crescimento espiritual. Se eu não alimentar meu espírito todo dia, acaba ficando fraco, acaba enfraquecendo e acaba dando ouvido a coisas que não temos que ouvir, acabamos olhando para lugares que não temos que olhar, acabamos também nos bombardeando de coisas que não deveríamos nem estar escutando. Aí começa a vir a dúvida, aí a dúvida, meus irmãos, já começa a vir o enfraquecimento da fé, a frieza, o amor já não fica, né, tão em evidência. Então que nós possamos nos conscientizar de que toda a Bíblia, todo ensinamento, tudo é baseado no primeiro amor, que é o amor do nosso Pai por nós, e para que nós venhamos também acender essa chama desse amor e voltarmos ao nosso Pai, que nos criou com tanto amor e que nos ama independente de qualquer coisa, que nada nos separa do amor do Pai, mas que nós não venhamos nós mesmos nos separar, nos afastar desse amor, porque nós precisamos, somos totalmente dependentes. E é maravilhoso, meus irmãos, quando nós conseguimos nos conectar com o Espírito Santo, sentir esse amor e darmos graças a Deus por termos um coração, né, capacitado a sentir esse amor do Pai. Bom, então vou fazer uma breve oração. Quem puder, feche os olhos para encerrarmos a meditação. Que os irmãos venham meditar todos os dias, que é o alimento como se fosse uma água, meus irmãos, a água da fonte da viva, água viva, porque nós precisamos todo dia a nossa porção. E ninguém consegue, meus irmãos, ninguém consegue matar a sede pela gente, ninguém consegue matar a fome pela gente, né? As pessoas podem até ajudar, a gente colabora, né? A gente edifica, a gente fortalece um com o outro a fé, né? Somos corpo, somos membros onde Cristo é cabeça, mas o único que pode matar a sede e a fome nossa, da nossa alma, da nossa necessidade, é exclusivamente nós mesmos. Por isso que eu falo, buscar intimidade com o Pai é nós com Deus, é nós mesmos com Deus. O canal é simplesmente meditarmos junto para servir de incentivo a queremos pesquisar mais, a entendermos, a escutarmos, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, né, se não tiver quem fala, como é que vão? Muitas pessoas não conseguem nem ouvir porque não tem, né, ainda o interesse, ou então não consegue ler a Bíblia, não entende. Mas que nós venhamos aos pouquinhos, buscando essa intimidade com o nosso Pai, porque o Pai, ele é maravilhoso o tempo todo, ele nos ama primeiro, e esse amor ninguém consegue tirar, e que nós não venhamos nos afastar desse amor, tá, meus irmãos? Então, vamos fechar os olhos, aquele que puder ir comigo assim. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela mensagem de hoje. Obrigada, Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra nos relata que nada nem ninguém nos separa do Teu amor, Pai, a não sermos nós mesmos com os nossos pecados. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a consciência de pedir perdão pelos nossos pecados. Que o nosso coração, Senhor Deus, não venha estar endurecido. Que nosso coração possa ser terra fértil para semearmos a Tua santa palavra. Porque nós sabemos, meu Deus, que a verdade que nos liberta é o Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que veio nos libertar, Senhor Deus, daquela escravidão com o nosso antepassado vivia, aquela escravidão de frieza do coração, Pai,
Pai. Frieza de alma, onde as pessoas estavam amando de maneira errada, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos libertar, por rasgar esse véu, por nos dar acesso ao nosso Pai, através da nossa oração, através do nosso entendimento, através da Tua Santa Escritura. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade, juntamente com meus irmãos, estarmos meditando na Tua Palavra, sentindo o Teu amor em nosso coração, que nosso coração nunca venha ficar frio, Senhor Deus, que nós não venhamos desviar os nossos passos, não venhamos nos distrair com os falsos amores desse mundo, mas que nós possamos, Senhor Deus, nos conectar ao Teu Espírito Santo e que o nosso coração possa ser cheio do Teu amor, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa colocar em nós um coração novo, Senhor Deus, e renovar em nós um espírito inabalável, Pai, como fala o Teu salmista, Pai, que o Senhor possa ser conosco, nos abençoe, continue, Senhor Deus, nos dando a Tua graça, que Tua graça que nos alcançou, Pai, e que nada pode nos separar, Senhor Deus, que nós venhamos nos fortalecer na luz do Teu amor, que Teu amor divino possa se espalhar por esse Brasil, por esse mundo, Pai, que nós possamos estar sensíveis ao Teu toque, nosso coração possa germinar a Tua boa palavra e possa dar bons frutos, Pai, nos abençoe, Pai, esteja conosco, que nós possamos cultivar o amor, possamos voltar todos os dias, Senhor Deus, com nossos joelhos prostrados no chão, Pai, orando a Ti, clamando a Ti, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, que a Tua bondade possa estar conosco todos os dias e que possamos caminhar, Senhor Deus, rumo à Tua direção. É que eu peço a Ti, Deus eterno, e agradeço, Pai, por todo amor, por toda a bênção, agradeço pelas vidas dos meus irmãos que estão nesse canal, Senhor Deus, meditando junto comigo, que a Tua luz, que a Tua graça possa estar sobre nossas mentes e nosso coração. Obrigada, Deus amado, por tudo. Oramos e clamamos a Ti, Pai, em nome santo do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso amor, nosso mestre, que nos ensinou, Senhor Deus, a amar e a seguir-te. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Em nome santo, Pai, do Seu Filho amado, nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, que possamos ficar, os irmãos que querem pegar Romanos 8, versículo 8, tem muitas coisas para se meditar aqui, né? São 3, 4 de diferente mensagem, mas muitas de boas para a nossa meditação, que venhamos todo dia, meus irmãos. Hoje é domingo, um dia maravilhoso, para poder orar a Deus na igreja, né? Comunharmos, congregarmos, né? Sabemos que a igreja é templo onde somos membros, onde Cristo é o cabeça, mas a verdadeira igreja somos nós, nossa aproximação individual com o nosso Deus eterno. Ficamos todos capados de Espírito Santo de Deus, um domingo abençoado. Amém. Está no lugar errado.